no vídeo de hoje nós estamos aqui com basicamente os melhores celulares que você pode comprar agora esse ano. Basicamente todos que estão aqui já tiveram uma redução de preço do seu lançamento muito legal, e para você que está atrás em busca de um novo celular, com certeza essas opções aqui são as melhores do mercado. Tem várias marcas, várias faixas de preço para você que quer gastar pouco dinheiro ou até um pouco mais de dinheiro. Então fica no vídeo, deixa seu like e vamos lá! Vamos começar em questão de preço no mais barato, tá? Galaxy A17 é o celular mais barato aqui que eu tenho nesse momento aqui no estúdio, entre aspas, tá? Melhor, mais barato, tá? Que tem mais barato, mas não presta tanto. E o Galaxy A17 que eu tô mencionando é a versão 5G. Ele é um celular que basicamente é o rei na faixa dos seus R$1.000, tá? Tem alguns pontos que você tem que ficar atento, mas é um celular que, na minha opinião, é o melhor custo-benefício para quem não quer algo muito caro, mas quer as melhores tecnologias nessa faixa de preço. Ele tem NFC, tem uma tela legal AMOLED, conta com um processador muito bacana, que aqui basicamente é um processador da própria Samsung, um Exynos 1330, e a tela, por ser AMOLED e tamanho de 6.7 polegadas, entrega uma qualidade bem decente. Ele também conta com câmeras muito boas, que na minha opinião, se você está atrás de um celular baratinho, com um custo-benefício muito legal, essa versão aqui 5G é a melhor opção do mercado, tá? Tem Motorola, tem Xiaomi, mas quando a gente olha o conjunto geral, a Samsung se destaca nessa parte, tá? Não só pela tela e pelo processador, tá? Principalmente pelas câmeras. Quando a gente fala de celular barato, é difícil a gente encontrar um que tenha câmeras bem legais, e no A17 é câmeras muito boas para faixa de preço. Além disso, ele conta com uma bateria bem legal, são 5.000 mAh de capacidade, e tem ali um carregador dentro da caixa de 15 watts, mas ele suporta 25, então se você tiver ali um carregador na sua casa ou quiser comprar um, a gente sempre deixa os links aqui embaixo de carregadores confiáveis e também dos celulares que a gente está apresentando aqui nesse vídeo. E além disso, a Samsung ela tem uma política de atualizações de 6 anos de updates para o Galaxy A17, então é um ponto bem legal. E se eu fosse você, eu vou te dar uma dica: na hora de comprar o seu Galaxy A17, pegue a versão com 8 GB de RAM, que vai te dar uma longevidade maior e vai te ajudar a chegar mais próximo desses 6 anos de atualizações, sem ter um celular que vai ficar travando com o tempo, porque tem versão com 4 GB, então fica esperto aí na hora de comprar o seu. Eu vou deixar links de recomendações aqui embaixo com as versões corretas para você não comprar errado. E se ainda tiver na dúvida, o preço estiver muito alto, tem um grupo de ofertas também. Entra aí, é de graça e você não paga nada. Próximos celulares da lista são irmãos gêmeos, Redmi Note 15 5G e Poco M8 5G. Mas se são irmãos gêmeos, por que eles estão aqui? Porque eles são duas opções que têm pequenas diferenças, tanto no preço e nas câmeras. Em questão de processamento, tela é basicamente igual. Nós temos nos dois tela AMOLED 120 Hz com 6.77 polegadas e também o processador Snapdragon 6 Gen 3. Então, em questão de specs internas, eles são exatamente iguais, tá? Nessa parte. Bateria também não muda nada, são 5.520 mAh nos dois, e carregamento rápido de 45 watts, e o carregador já está na caixa, então não precisa comprar um carregador à parte para carregar na velocidade máxima. A maior diferença entre os dois que você vai ter realmente é as câmeras, tá? A linha da Redmi, ela traz um sensor de 108 megapixels e a Poco um sensor de 50 megapixels. Tem diferença nas câmeras, não é gigantesca, mas resumidamente, se você prefere fotos melhores, o Redmi Note 15 5G é melhor. Se você prefere ter um custo-benefício melhor, o Poco M8 vale mais a pena, porque tem diferença de preço. Se você procurar na internet, o Redmi Note 15 5G é um pouquinho mais caro do que o Poco M8 5G. E isso é proposital, tá? A câmera é inferior, então o preço também é um pouquinho menor. Então, se você não liga tanto para fotografias excepcionais, como o Redmi Note 15 entrega, o Poco M8 tende a ser uma melhor opção. E agora, o próximo celular que está aqui comigo é o Poco M8 Pro 5G. Sim, ele é basicamente a evolução do Poco M8 tradicional, e aqui esse celular, ele tem alguns diferenciais em relação aos outros que apareceu aqui na lista. Tem proteção IP68 e IP69, a tela dele tem um brilho maior, um tamanho maior e também uma resolução maior, então ele entrega uma qualidade de imagem na sua tela melhor. Além disso, ele conta com um processador mais potente também. A gente tem o Snapdragon 7S Gen 4, que é um processador que vai ter um desempenho muito legal para jogos, multitarefas e até edições de vídeo um pouco mais complexas. E para você que procura ali um custo-benefício ali até os seus R$1.800, R$2.000 ou até um pouco menos, dependendo da promoção, esse celular aqui é absurdo, tá? As câmeras dele também fazem umas fotografias muito legais, porque além dele ter os 50 megapixels e ultra-wide, o processador entrega um pós-processamento de imagem muito bacana. E além disso, a bateria também é
outro diferencial, tá? São 6.500 mAh de bateria e o carregador que vem dentro da caixa já é de 100 watts. Então, é um carregador bem mais potente do que a gente viu aqui nessa lista até o momento. Então, para quem tá querendo um Xiaomi num custo-benefício muito legal, o Poco M8 Pro 5G, ele tá com um custo-benefício muito legal e muitas pessoas acabam não mencionando ele, tá? É um celular que muitas pessoas não mencionam, mas é um celular que tá aqui na minha lista porque eu acho as configurações dele muito legais. Ele tem NFC, então assim, é um celular muito completo para quem tá querendo comprar um celular novo e tá aí atrás de um Xiaomi legal. Mas agora mudando de marca um pouquinho, porque tivemos 3 Xiaomi na lista, vamos para a Motorola. Esse aqui é o Edge 60 Neo e ele é um celular focado para quem quer um celular um pouco mais compacto. Olha a diferença de tamanho dele para as outras opções que a gente tem aqui na mesa. Ele é um celular mais leve, ele tem apenas 175 gramas, tem proteção IP68 e proteção militar, então ele é um celular bem resistente, mesmo sendo um celular mais compacto, e a ideia dele é te entregar uma qualidade absurda em basicamente tudo, com um tamanho reduzido, sem custar um rim. O Edge 60 Neo, ele é um aparelho que tem ali basicamente compatibilidade com eSIM, tem tela POLED com 6.36 polegadas de tamanho e conta com um brilho máximo de 3.000 nits. Isso mesmo, um tamanho bem legal aqui e um brilho muito bacana para quem quer qualidade de imagem. Além disso, temos o processador Dimensity 7400, que é um processador muito bacana e tem um desempenho muito bom para multitarefa, jogos, e ele já conta com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento na sua versão base. Então, é um processador muito bom, vai entregar uma multitarefa muito legal e a Motorola garante 5 anos de updates para esse celular. Algo muito positivo porque a Motorola acaba não trazendo muitas atualizações nos seus smartphones. Então, nesse caso, é um ponto muito bom a se relevar na hora de comprar o Edge 60 Neo. Já na bateria, são 5.000 mAh, carregador de 68 watts já dentro da caixa, e um diferencial é que ele tem carregamento wireless, ou carregamento sem fio, que até o momento nessa lista não tivemos nenhum com carregamento sem fio, e são poucos aqui dessa mesa que tem realmente carregamento sem fio. Além disso, ele conta com câmeras muito boas. Além de ele ter fotografias absurdas, a Motorola manda muito bem nesse quesito, nessa faixa de smartphones. Ele conta com uma lente telefoto para você fazer aquelas fotos à distância e grava em 4K em todas as lentes, tá? Tanto na frontal, tanto na traseira, quanto na telefoto. Então, faz gravações em 4K em tudo, diferente do que a gente viu até nesse momento na lista, tá? Aqui os Xiaomi gravam em 4K na traseira, mas Full HD nas demais, nas frontais e ultrawide, e o A17 grava em Full HD apenas em todas as câmeras. Então, aqui é um diferencial que a gente tem na Motorola de ter o máximo de recursos mesmo não custando tão caro. Agora, na próxima etapa, nós temos aqui o X8 Pro nessa cor edição especial, tá? Mas aqui eu vou ter que fazer quase que um comparativo entre os próximos 3 smartphones, porque eles estão muito próximos de preço e são muito bons. X8 Pro, A57 e Edge 70 Fusion. Então vamos lá. X8 Pro focado no desempenho, conta com uma tela absurda, tendo ali AMOLED 120 Hz, brilho máximo de 3.500 nits e resolução 1.5K. Além disso, processador Dimensity 8500 Ultra. Então, é o processador que vai dar conta do recado para jogos, para multitarefa. A única coisa que talvez não seja excepcional é em emuladores, que aí o Snapdragon acaba mandando um pouco melhor. Mas, no caso do processador em si, ele é absurdo, tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, tecnologia de memória UFS 4.1, que garante jogos abrindo mais rápido, aplicativos instalando mais rápido e abrindo mais rápido. Então, é um absurdo de velocidade. Nessa questão, eu não me preocuparia. Além disso, a Xiaomi, nesse modelo e no Pro Max, ela está garantindo 6 anos de updates. Bastante atualização, mesmo sendo um celular que está ali na faixa dos seus intermediários com alto desempenho. Já na bateria, são 6.500 mAh, carregador dentro da caixa já de 100 watts e ele consegue carregar outros smartphones com 27 watts de potência através da entrada USB tipo C. Então, é um celular muito legal, conta com proteção IP68, tem várias tecnologias mais atuais, como Wi-Fi 6E, conta com basicamente tudo o que há de melhor, tem NFC também. O único ponto que ele não vai ter é o eSIM. Já nas fotos, o X8 Pro ele manda muito bem, na minha opinião. Já comenta aí o que você acha das fotografias do X8 Pro, porque muitas pessoas falam que ele não manda bem, porque ele acaba entregando muito desempenho, então as fotos não prestam. Eu acho que as fotografias dele mandam muito bem sim. A Xiaomi ela fez um trabalho muito legal e, levando em consideração todo o conjunto, as fotos sim são muito boas, mas também a gente não pode esperar fotos de topo de linha. Já no A57, que é um celular da Samsung, que está basicamente na mesma faixa de preço, o que a gente
gente vai ter de diferente aqui? A tela vai ter uma tecnologia parecida, ele é um pouquinho mais leve, basicamente são 180 gramas para 200 gramas do X8 Pro, e em relação à questão de fotografias, é o maior diferencial, na minha opinião, tá? Além da bateria. As fotos do A57, elas são um pouco melhores, o processador é inferior, mas ele compensa na questão de fotografias e gravações, porque ele grava em 4K em todas as lentes, enquanto o X8 Pro grava em 4K somente na traseira principal. Então ali, se o seu foco é deixar de lado um pouquinho de desempenho, mas ter mais fotografias com qualidades melhores e gravações, o A57 é uma proposta mais elaborada e equilibrada. Mas ele vai deixar a desejar um pouco na bateria, que é de 5.000 mAh, e o carregador dentro da caixa não é o máximo suportado, é de apenas 45 watts o carregador que ele suporta, e dentro da caixa vem um de 15. Infelizmente a Samsung não mudou essa política, mas o A57 ele é um aparelho que trouxe um peso menor do que a versão passada, uma proteção IP68 em relação à versão passada dele também, e isso eu acho bem legal. Então ali é um celular que vai ter um desempenho muito bom, mas o destaque maior dele na sua faixa de concorrentes são as câmeras, porque ele acaba pecando sim em alguns outros pontos, mas para quem gosta da Samsung e quer nessa faixa de preço, ele é a melhor opção hoje. Mas Luan, e o Edge 70 Fusion, que você falou que era um comparativo entre os três? Então, não dava para comparar os três ao mesmo tempo, senão minha cabeça ó, fica igual o Toguro. Então aqui, vamos lá, Edge 70 Fusion, a gente tem um celular que também é muito completo, mas ele é bem equilibrado, como o A57. Então, o Edge 70 Fusion, ele vai ter ali proteção IP68 também, IP69 e também tem proteção militar. Então ele é mais resistente no conjunto geral da estrutura. Então ele é um celular que vai aguentar pancada, quedas, temperatura, sem muito problemas, tá? Em questão de tela, AMOLED, 144 Hz e um brilho de 5.200 nits. Então aqui, ele é o que tem o maior brilho entre os três, tá? Então ali, se você quer o brilho para cegar o zóio, Edge 70 Fusion vai mandar melhor nesse quesito. O tamanho da tela é de 6.78 polegadas, o maior tamanho entre os três, e vai contar ali, basicamente, com um Snapdragon 7S Gen 3, que é um processador, sim, muito legal e tem uma qualidade de desempenho muito boa. Ele já tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, que vai dar conta do recado de basicamente todos os games. Mas, uma das diferenças aqui entre o A57, que a gente estava falando agora, é em relação à bateria e o carregador. São 5.200 mAh e um carregador de 68 watts dentro da caixa, tá? Então, o carregador é a maior diferença do A57. Mas no quesito bateria, o X8 Pro desses três é o que mais entrega. Mas, falando de câmeras, que eu acho que é o ponto que mais vai pesar para você, ele é o mesmo conjunto parecido do A57. Ele grava em 4K em todas as lentes e a Motorola manda muito bem nas fotografias desse celular. Eu me impressionei demais com o Edge 70 Fusion porque a Motorola ela vem fazendo um excelente trabalho em relação às câmeras. E no Edge 70 Fusion não é diferente, tá? Então, em relação a câmeras, o Edge 70 Fusion vai bater pau a pau com o A57 e, sinceramente, se você está querendo comprar um celular nessa faixa de preço focado em câmeras, esses dois são melhores, focados em desempenho, bateria e recursos mais novos, X8 Pro. Agora, falando do próximo celular, a gente tem o Galaxy S25 FE que dispensa um pouco das apresentações. Ele tem ali uma tela AMOLED, 1900 nits, resolução Full HD+, tem 7 anos de atualizações garantidas pela Samsung, o A57 não sei se eu mencionei, mas tem 6 anos, e em relação a processamento a gente já está com o Exynos 2400, que é um processador muito bem desenvolvido e muito bem equilibrado. Ele não esquenta como as versões anteriores, tem um desempenho absurdo, 8 GB de RAM, e o ponto negativo, na minha opinião, é ser vendido versões com 128 GB. E isso é um ponto que tem que ficar atento também no A57, porque os dois têm 128 GB na versão base, mas não tem entrada para carregamento. Então, carregamento não, cartão de memória. Então, se você for comprar qualquer um dos dois, veja se 128 GB é suficiente para você, porque nenhum dos dois tem essa compatibilidade. Ele tem proteção IP68 também, conta ali com basicamente todas as tecnologias com a melhor qualidade que a Samsung entrega. A bateria é de 4.900 mAh, uma bateria bem legal, tá dentro da média ali, e o suportado de carregamento é de 45 watts, mas infelizmente não vem o carregador dentro da caixa, tá? A Samsung, não sei o que ela tem na cabeça, enquanto as outras marcas todas basicamente mandam carregadores mais rápidos, tá? E ali, na questão de carregamento, ela tem alguns diferenciais, né? Você consegue carregar outros dispositivos sem fio, como um relógio, por exemplo, e também tem ali carregamento sem fio. Então, para você carregar sem fio no seu carro, você consegue usar o S25 FE de forma bem tranquila. Mas, sinceramente, o que diferencia o S25 FE dos demais são as câmeras. Porque aqui a gente tem qualidades de câmeras dos topos de linha. S25 Ultra, S26 Ultra, S24 Ultra, por exemplo. Mas não vai ter a lente de 100 vezes de zoom, mas em relação à qualidade, o S25 FE é a melhor opção relacionado a conjunto óptico.
tá? Então se você quer tirar fotos com qualidade, quer a melhor qualidade em basicamente tudo e o máximo de inteligência artificial que a Samsung tem nos seus smartphones sem gastar o preço de um topo de linha, o S25 FE é a melhor opção dessa mesa, tá? Então ali nesse ponto, se você tá querendo já comprar um celular um pouco mais caro, o S25 FE é sim uma opção muito boa, tá? O único ponto é o carregador e a versão de 128 GB vendida aqui no Brasil, tá bom? Agora, o último smartphone aqui da lista é o meninão aqui, ó, Poco X8 Pro Max. Esse cara aqui faz muito sucesso e eu já usei ele como meu celular pessoal por mais de 3 meses. E olha, o que eu posso dizer é que é um celular incrível. A Xiaomi conseguiu trazer um diferencial nunca antes visto em relação à bateria, que é o maior diferencial dele, sinceramente. Se você procura um celular com um diferencial que vai te entregar uma bateria para mais de um dia e meio de uso, esse cara aqui tem 8.500 mAh de capacidade e carregador de 100 watts dentro da caixa e também carrega outros celulares através da entrada USB-C. Foi o maior diferencial para mim trocar o meu S26 Ultra para esse celular, tá? Minha bateria não estava durando o suficiente com o S26 Ultra. Poderia ser algum bug? Poderia, porque minha esposa começou a usar e a bateria tá durando. Então, aqui o X8 Pro Max conseguiu me entregar mais de um dia e meio de uso tranquilamente. E olha, é uma paz a gente não precisar ficar correndo atrás de carregador, ficar olhando quanto de bateria tem, se eu for sair se a bateria vai aguentar. Então é um celular que é excelente na questão de bateria, mas também não deixa de lado o restante, né? Em questão de tela, temos uma tela belíssima AMOLED com 3.500 nits de brilho e 6.83 polegadas de tela. É uma tela bem parecida com a do X8 Pro, tá? Não muda muito a não ser o tamanho, que é bem maior. E a gente tem proteção IP68 e IP69K. Então ali é uma proteção muito boa e ele tem uma proteção ali na estrutura que se chama SGS. Então ele tem um reforço para caso caia, bata, não quebre a tela e também a traseira que é de vidro. Além disso, em relação a updates, 6 anos de garantia de atualizações Android e de segurança, né? 4 anos de Android e 6 de segurança, a mesma do X8 Pro. E um diferencial aqui, além disso tudo, é que a bateria dele durante os primeiros, na verdade, quando atingir 6 anos de uso, ela vai estar com a capacidade de 80% ainda, tá? Então ali, se você tá querendo um celular que vai ter uma bateria que vai durar bastante e seja bem grande, o X8 Pro Max tem essa capacidade. Além disso, o processador é um MediaTek, né, de Dimensity 9500S, processador que tá absurdo, tá? Em relação à velocidade de sistema, abrir jogos, aplicativos, não tem o que falar. Versões com 8 ou 256 e versões com 12 GB, 512 se você quiser comprar, e sempre a gente deixa os links aqui embaixo junto com o nosso grupo de ofertas. Então, antes de terminar esse vídeo, né, porque a gente já tá aqui no final, não se esquece de acessar o nosso grupo de ofertas. Além disso, em questão de compatibilidade, ele já tem o Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e tem o FS 4.1, então ele já tá ali com tudo que há de melhor dos topos de linha, então é um ponto bem legal. E nas câmeras, muitas pessoas acham que o X8 Pro Max é ruim, mas não, eu usei por muito tempo. O único ponto que você tem que perceber ou reparar é que ele não vai gravar em 4K em todas as lentes, ele grava em 4K na principal e Full HD nas demais, infelizmente. Mas a gravação em Full HD, ela tem uma qualidade muito boa, tá? Não vai ter a resolução e a nitidez, mas o HDR funciona muito bem e tem uma qualidade bem decente. Já nas fotografias, sinceramente, eu acho que o X8 Pro Max entrega mais do que deveria, tá? Porque as fotos batem muito de frente com o S26 Ultra e eu, por já ter utilizado os dois, consegui fazer alguns comparativos até onde o X8 Pro Max manda melhor nas fotos. Então ali, se você tá nessa dúvida, com certeza isso aqui já é um ponto de partida para você tirar esse mito da sua cabeça que o X8 Pro Max não entrega fotografias legais, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.